7h33. Depois de lançar mais um livro, o Cinemade vai ao Oscar nesse ano, o jornalista Madem Machado está perto de completar uma marca de 5.000 resenhas de filmes publicados no portal Cinemadem, que foi criado por ele em 2010. E o autor é o convidado hoje do T-News. Bom dia, Madem, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia, ouvintes da Rádio T. Quero que você explique isso. Quando é que você vai publicar essa resenha de número 5.000? Amanhã, dia 17. É amanhã. Amanhã. Quem acessar hoje o site vai ver que a resenha de hoje, que é sobre o filme Back to Black, que é a cinebiografia da Amy Winehouse, que está estreando hoje nos cinemas, é a resenha de número 4.999. Então, a resenha de amanhã, que eu já adianto que será sobre um filme turco muito bom chamado A Árvore dos Frutos Selvagens, será a resenha de número 5.000. Isso significa que você assistiu 5.000 filmes, é isso? Não, na realidade assisti bem mais, mas nesses últimos quase 14 anos, eu assisti mais do que isso, mas eu resenhei 5.000 que eu vi nesse período. Como que é a tua rotina com relação a assistir e analisar os filmes? Quantos filmes você assiste por semana? A minha média semanal gira em torno de 10 filmes por semana. Mais de um por dia. É mais então, de um por dia. Que delícia! Para quem gosta de cinema, Na realidade, né? eu vejo pelo menos um por dia, aí fim de semana essa média sobe um pouquinho para 2 ou até 3. Então, na média da semana, cerca de 10 filmes. E sempre foi assim ou isso é mais recente? Há bastante tempo. Que legal. Eu vejo que as suas resenhas, Mada, elas são bem diferentes das críticas, das análises que focam em questões técnicas do cinema e que às vezes são inacessíveis para o público. Então, são resenhas que o público leigo entende o que você está contando sobre o filme, a análise que você está fazendo sobre o filme. O teu objetivo com as resenhas é ajudar as pessoas a curtirem cinema, entenderem o cinema? Exatamente. A finalidade é instigar a pessoa que lê a ver aquele filme. Eu procuro não dar muito, assim, analisar demais, até para evitar estragar algumas boas surpresas que o filme possa ter, mas eu procuro sempre contextualizar aquela obra dentro da filmografia do diretor, também dentro de um contexto histórico maior e, por fim, ressaltar alguns pontos que justificariam a conferida naquele filme. Mas essa análise final, isso eu sempre deixo a critério de quem lê e quem efetivamente vem assistir o filme. Porque dependendo do que eu venha a dizer, isso pode induzir a pessoa num determinado entendimento daquela obra. E eu prefiro que a pessoa tenha essa percepção a partir da própria vivência dele, da bagagem que ele traz. Mas, em resumo, na essência, o que eu procuro fazer é compartilhar essa minha paixão e esperar que as pessoas se sintam motivadas a segui-la também. Legal. As resenhas são só sobre filmes que você gosta ou você também coloca filmes que você não gostou? Raramente eu escrevo sobre um filme que não me agradou muito, mas eu evito isso. Eu acho que no final das contas é uma perda de tempo. Se eu não gostei, pronto. O simples fato de eu não falar sobre ele já deixa evidente que não é o caso. Mas tem filmes que, por alguma razão, num determinado momento, tem tanta gente falando sobre ele ou destacando coisas sobre ele que não se justificam. É mais uma ação de marketing do que de qualidade do filme como obra cinematográfica. Então, nesses casos, eu emito essa opinião. Mas então, geralmente, os filmes que estão lá têm alguma indicação. Então, dá pra gente entender o blog ou o site como um guia. Exatamente. Com essa é a finalidade. Do que assistir. Do que assistir. E, por exemplo, nesse período da semana, entre quarta e sexta-feira, que são os dias da semana que coincidem com as estreias no cinema, às vezes tem 2, 3 lançamentos numa mesma semana, então eu costumo comentar os filmes que estreiam no cinema nesses dias da semana, entre quarta e sexta-feira. Então são filmes que estão no cinema, estreando naquela semana, como é o caso hoje, da resenha de hoje do filme Back to Black. Mas quando estreia você já assistiu? Já, porque existe algo chamado cabine de imprensa,
que é organizada pelas distribuidoras dos filmes, previamente para os jornalistas que cobrem a área assistirem aos filmes antes da estreia, para, consequentemente, poder falar ou escrever sobre os filmes quando eles chegam às salas. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho, Marden, sobre toda essa trajetória, antes da gente falar do restante, dos livros, tudo, contasse toda essa trajetória que te trouxe até essa posição de um especialista em cinema, que hoje tem como principal atividade o cinema, né? Você é jornalista, eu conheci você lá atrás, por muitos anos coordenou a comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, era um especialista em direito eleitoral como jornalista, já gostava de cinema, e eu me lembro que lá atrás, na CBN, você já começou a comentar o cinema lá na rádio, né? Mas como que foi esse caminho, essa trajetória que te trouxe até o cinema? De cinema eu gosto, acompanho, tenho verdadeira paixão, amor até, mais do que paixão, é um amor, desde que eu me entendo por gente, desde muito, muito, muito pequeno. E isso um pouco por influência do meu pai, que gostava muito de cinema, mas depois que casou e os filhos começaram a nascer por conta de uma série de compromissos, ele foi diminuindo a ida dele ao cinema. Mas isso não impediu que ele levasse os filhos ao cinema. Mesmo quando ele não podia nos acompanhar, ele deixava a gente na sala de cinema e voltava depois para buscar. Então era algo meio que natural para mim e para o meu irmão, desde muito pequeno, ir para o cinema. O cinema, mais do que a televisão, por exemplo, foi a nossa babá. Quando em vez de deixar crianças. Naquela área da criança lá que tem, né? Pra você ficar no parquinho, deixa lá vendo um filme. E uma coisa bem curiosa, naquela época, hoje isso não é mais possível, mas naquela época não existiam assentos numerados e as sessões eram contínuas. Era muito comum os filmes terem uma duração em torno de 1h30, 1h40, o que permitia que os horários das sessões fossem horários fixos. Então tinha sessões às 3, 5, 7, 9 ou às 2, 4, 6, 8 horas. Então tudo horário assim fechadinho, porque dava tempo de exibir o filme e alguns minutos depois começar outra sessão. E ninguém era obrigado a sair da sala. Acabava a sessão. Se você, por alguma razão, quisesse ficar, ou, sei lá, você entrava atrasado, queria ver o comecinho do filme depois, ninguém te colocava para fora da sala, você continuava lá. E aí era Se sobrasse lugar, sentado. Você não assiste na escadinha. E era muito comum os nossos pais nos deixar na sala pelo intervalo de 4 horas. Às vezes tinha um compromisso de trabalho, um compromisso social, deixavam a gente na sessão das 5 e voltava para pegar no início da sessão das 9. Então era a coisa mais natural para mim, quando criança e adolescente, ver o mesmo filme 2 vezes seguidas. O que, de uma certa forma, favoreceu o desenvolvimento de um senso crítico maior, porque eu via o filme a primeira vez e, naturalmente, como todo mundo, me envolvia no filme, na história, acompanhava a forma como aquela história estava sendo contada e tudo mais. Já logo depois eu revi o filme e, claro, eu já tinha visto o filme, então eu já sabia onde aquela história ia acabar, eu já sabia o que iria acontecer com todas as personagens. Essa segunda vez eu prestava atenção em coisas que eu não prestei tanta atenção assim na primeira vez. E muitas vezes quando a gente assiste um filme, ainda mais quando é assim no cinema, que você não pode voltar, porque às vezes a gente até volta, né? Fala, não, pera lá, não entendi esse diálogo. O que aconteceu? Quem é essa pessoa? Não é assim? Sim. Quando é uma segunda vez, ainda mais seguida, eu imagino que você também já vai pronto com uma porção de dúvidas para sanar a respeito daquela história, né? Detalhes que passaram, que você fala, não, pera lá, não entendi muito bem aquela... Interessante isso. E justamente vendo essa segunda vez já na sequência, eu passava a prestar atenção nos movimentos de câmera, coisa que ainda criança e adolescente eu não entendia tanto, mas chamava atenção. Por que ele foi para um lado e não para o outro? Por que a câmera subiu ou baixou, ou virou de um lado para o outro, deu um giro, saiu andando, né, acompanhando a pessoa, ou o desempenho desse ator ou daquela atriz, coisas assim. Então, essa segunda vez em seguida, já tendo
processado o filme como história numa primeira vez, me ajudou, eu acredito, a desenvolver esse olhar mais atento Foi uma para um filme. sementinha que foi plantada lá na infância, mas e aí? Sempre foi uma pessoa que gostava de cinema mas vamos a trajetória toda, né? Aí você acabou se tornando um jornalista e continuou simplesmente sendo um cinéfilo, uma pessoa que gosta muito de cinema e assiste muito. Na adolescência, de maneira autodidata, eu comecei a ler mais sobre. Na época não existia internet, na época não existiam muitas publicações no Brasil sobre cinema, então o que me alimentava era a leitura de algumas revistas ou críticas que saíam em jornais e também enciclopédias ou um pouco de literatura sobre cinema que existiam nas bibliotecas. Então era o típico rato de biblioteca que ia para lá regularmente ler sobre esse assunto. Por exemplo, via um filme que eu descobria ser um representante do neorrealismo italiano. Aí eu disse assim, o que é esse neorrealismo italiano? Eu ia abrir a Barça ou a Delta Larousse na biblioteca, procurava o verbete neorrealismo e aí tinha lá Olha, vários outros filmes que são representativos daquele gênero, daquele movimento. Eu anotava, eu tinha um caderninho onde eu anotava tudo e aí depois ficava atento à programação da televisão, porque era um dos poucos recursos existentes para você ver alguns filmes, ou um cineclube que foi aberto na cidade onde eu morava, e vez ou outra tinha alguma amostra especial desse ou daquele cineasta, então eu ia arriscando. Ladrões de Bicicleta, tá na minha lista para ver. Vai passar essa madrugada na TV. Eu virava à noite, esperava, assistia e ia ticando. Era mais ou menos assim. Hoje tá tudo muito mais fácil. Você consegue acessar esses filmes de uma maneira muito mais simples. Mas quando eu era adolescente... Especialmente fora, né, daquele cinema... bem americano, que a gente se acostumou a assistir muitos filmes americanos, né? Principalmente porque era o que tinha disponível na televisão aberta, o principal né? distribuidor, né? E hoje, com o streaming, a gente consegue acessar filmes do mundo inteiro. Então, é possível viajar por diferentes culturas e assistir coisas muito diferentes, né? Isso foi uma transformação interessante, né? Sim. E quando eu era adolescente, na década de 1970, isso só era possível nas sessões que passavam na TV no início da madrugada, que é quando eles exibiam esses filmes assim. É um termo até que eu não gosto muito, porque para mim todos os filmes são de arte, né? Mas os chamados cinema de arte. E nessa sala que tinha lá em Teresina, onde eu cresci, o Cine Royal, todo sábado de manhã tinha uma sessão de arte, que era um filme fora da programação normal, e normalmente era um filme fora do chamado circuitão. Eram filmes independentes ou filmes clássicos. E a minha iniciação nesse tipo de cinematografia foi nessa sessão. Foi nessa sessão que eu assisti pela primeira vez a um filme do Scorsese, por exemplo, do Francis Ford Coppola, de vários outros diretores, os franceses, os italianos, todos eram exibidos nessa sessão. Era um filme diferente todo sábado. E na realidade eram 2 sessões semanais. Uma às 11 da noite da sexta e reprisava às 10 da manhã do sábado. Quando era um filme assim que eu sabia que tinha um peso, assim, já tinha lido sobre ele, eu assistia a sessão das 11 da noite da sexta, porque se o filme fosse tudo aquilo mesmo que as pessoas diziam dele, eu tinha a chance de revê-lo no sábado de manhã. Olha só, mas então, isso é gostar muito de cinema, né? Mas era a minha principal ocupação cultural. Eu me lembrei você falando, né, sobre essa exibição de cinema, entre aspas, arte, né, em horários alternativos. E me lembrei de quando a gente começou a assistir a TV a cabo, lá atrás, né? Uhum. E tinha canais diferentes de cinema, o Telecine, por exemplo, e aí eles tinham o Telecine Cult. E ali você via filmes muito diferentes, filmes europeus, e era muito interessante. Essa sessão de arte do Cine Royal era como se fosse o Cine Royal Cult. Legal. Tem uma participação chegando, na verdade alguns escreveram aqui. A Andréia está pedindo para você dizer qual é o site e o Instagram, para enquanto o pessoal está te ouvindo ainda, já ir acompanhando lá. O site Cinemarden, Marden com N de navio no final, cinemarden.com.br.
E o meu Instagram, o meu perfil é o meu nome, Marden Machado, é fácil de achar. Legal, já mandei o link, vamos distribuindo os links aqui pelo WhatsApp. São 7h48, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e eu já volto para retomar a conversa aqui com o jornalista Marden Machado. São 7h51. Hoje no TNews a gente está conversando com o Marden Machado, que é jornalista, especialista em cinema, autor de vários livros sobre cinema, guias, né? E também tem um site, um portal, que amanhã vai publicar a resenha de número 5.000. Inclusive foi o mote da gente trazê-lo aqui para a conversa hoje. Esse artigo vai ser publicado amanhã. Marden, a gente estava falando sobre de como começou a tua história de paixão e de amor, como você disse, pelo cinema. E hoje você tem várias obras já. Eu vi que você esse ano lançou mais um guia, Cinemarden vai ao Oscar, né? E que tem também o Cinemarden vai aos tribunais. Fala um pouquinho sobre os teus guias, o que você já tem lançado e o que as pessoas encontram nos livros. Existem 3 guias de filmes diversos, né? Chamados simplesmente Cinemarden. Cada um deles com um pouco mais de 200 filmes, né? Sugeridos ou apresentados. São 2 guias gerais. São 3 na verdade. Cada um deles com 211 títulos, porque inicialmente cheguei a pensar até de fazer com 365, que aí seria um filme por dia. Mas depois, pensando bem, disse assim, para uma pessoa normal, digamos assim, um filme por dia é difícil. Aí eu cheguei a uma média, mas 4 filmes por semana é possível. Porque tem um sábado e domingo, um eventual feriado. Então, assistir a 4 filmes numa semana é possível. Então, foi esse o critério para a quantidade de resenhas em cada livro. Que legal, você fez até um cálculo. 211 dá uma média de 4 por semana. Por isso que o nome se chama Cinemarden, um guia possível de filmes. Agora eu entendi o título. Eu achei que era um guia possível por ter uma linguagem que permite que as pessoas compreendam as resenhas também, e tal, mas né? O possível foi pensado... Porque também dá para assistir todos aqueles filmes. E como eles não seguem assim... Eles são aleatórios, digamos assim. O filme da página 1 é um drama, o filme da página 2 é um filme de ação, o filme da página 3 é um filme de terror, o filme da página 4 é uma comédia. Aí pode ser um filme do Japão, pode ser um filme da França, do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, não importa. Está tudo misturado, não está segmentado por este país ou por um tipo de filme específico. Permite que você tenha essa variedade caso você queira seguir o roteiro do guia. Legal. E por conta do meu trabalho na Justiça Eleitoral e pelo fato de muita gente saber que eu curto muito cinema, as pessoas sempre me pediam lá no TRE dicas, né? Juízes, advogados, promotores, até candidatos, desembargadores pediam sugestão. Marden, que filme você sugere de julgamento, não sei o quê. Então, por conta disso, quando eu e o meu editor, a gente decidiu fazer um guia temático, foi natural que o primeiro guia temático fosse de filmes jurídicos. Que legal, olha só, já então, vou aproveitar. O Cinemarden vai aos tribunais. O Cinemarden vai aos tribunais e... ele fala de direito e ele fala de política também, né? Esse é segmentado. Então, todos os filmes são com temática jurídica ou política. Então vamos aproveitar. Vamos lá, sou estudante de direito, ou advogado, ou pessoal que trabalha nessa área jurídica. 3 filmes que você citaria como muito indicados. Olha, 12 Homens e uma Sentença, não tem como não ver esse filme. Outro, O Sol é para Todos. E Filadélfia, são 3 ótimos exemplos de filmes jurídicos. Que legal, e políticos? Políticos, tem um iraniano que é muito interessante, chamado O Voto é Secreto. Opa, esse eu não conheço. É uma história muito, muito curiosa, muito inusitada, ainda mais pelo fato de ser um filme iraniano, né?
Esse é a tua principal indicação política. Política. Legal. Não, tem outros. Tem o Z do Costa Gavras, por exemplo, que é um clássico do cinema político. Tem A Classe Operária Vai ao Paraíso, que é um dos maiores representantes do chamado cinema político italiano. Então, são muitos exemplos. E o Guia do Oscar? O Guia do Oscar veio de uma ideia muito maluca mesmo que eu tive em 2018, de escrever um livro sobre os vencedores do Oscar. Aí até num primeiro momento, quando eu comentei essa ideia, eu disse, mas esse aí vai ser fácil, né? Você vai comentar só os que ganharam a categoria de melhor filme, então seriam menos de 100 filmes. Eu disse, não, eu não quero só falar do vencedor da principal categoria, eu vou falar sobre os vencedores de todas as categorias. Legal. E aí eu comecei primeiro eu fiz um levantamento de todos os filmes ganhadores de Oscar, em todas as categorias. E aí surgiu um problema operacional. Certas categorias eu não consegui ter acesso aos filmes vencedores. Por exemplo, categoria de documentário. É uma categoria que surgiu no período da Segunda Guerra Mundial. Filmes mais antigos que foram feitos dentro do esforço de guerra, nem todos você consegue ver hoje. Difícil de achar. E a mesma coisa com as categorias de curta-metragem, seja de documentário, de animação ou de ficção. Então eu tive que fazer um recorte já de cara. Então, esses que não são longa-metragem de ficção vão ficar de fora. Aí eu me concentrei nos longa-metragem de ficção. Mas só esse recorte já deixou o quantitativo próximo a 1000 filmes. Meu Deus. E aí eu comecei a ver, depois de ter feito a lista... são muitos anos de Oscar, né? São 96 anos de Oscar. E o livro já inclui até esse ano. E aí eu comecei a ver esses filmes. Na época eu conversei com isso ainda em 2018, com Rubens Evaldo Filho, que é amigo meu e era conhecido como Senhor Oscar, porque apresentava as cerimônias, já tinha alguns trabalhos nessa área. O Rubens iria escrever o prefácio do livro. Estava bem entusiasmado. Infelizmente, no ano seguinte, em 2019, ele veio a falecer. Que pena. E aí eu dei uma parada no projeto, só retomei no período da pandemia, e aí concluí tudo no final do ano passado. Vi todos os filmes, finalizei o livro. O livro teve a edição online lançada no final de janeiro desse ano. E agora, final de junho, comecinho de julho, vai ser lançada a versão impressa dele. Opa, legal. Muito bem. E aí, dessa vez, o prefácio ficou a cargo do Luiz Carlos Merten, que é talvez o mais antigo, o mais respeitado e um dos melhores críticos de cinema do Brasil, que eu descobri uma história muito curiosa dele com o Rubens, quando o Rubens levou uma queda, que foi hospitalizado e que, consequentemente, resultou na morte dele tempos depois. O Merten estava hospitalizado no mesmo hospital que o Rubens, bem próximos, por conta de uma cirurgia que ele fez na época. E aí, quando eu convidei o Merten para escrever o prefácio, eu expliquei, Merten, eu estou te convidando, mas eu te adianto que quem originalmente escreveria esse prefácio era o Rubens, mas por conta da morte dele não foi mais possível, e eu não conheço outra pessoa melhor do que você, caso você aceite. Aí ele me contou essa história e disse, não, eu vou escrever. Ele escreveu, e a gente deve lançar esse livro no máximo daqui a uns 2 meses, a versão impressa do livro do Oscar. Muito bem, e a gente daí registra aqui. Já não tem mais tempo para a gente continuar, tinha muita coisa para conversar ainda, mas a gente vai ter que encerrar, já são 7h59. Muito obrigada, Madem, pela tua presença, sucesso aí. Obrigado, Roberta, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio T. Aos ouvintes, uma ótima quinta-feira, amanhã a gente está de volta.